Bom dia, boa noite, meus irmãos. Oi, bom dia. Hoje, deixa eu ver que dia que é hoje, né? Hoje dia 6, né? Acho que é 6, nem sei mais, gente do céu. Deixa eu olhar aqui, que eu acabei batendo errado, mas é 20 horas e 33 minutos do dia 6 de fevereiro de 2024. Cada dia mais perto, né? Cada dia mais perto. Hoje estou meio cansada, mas vamos fazer aquilo que o Senhor precisa fazer, né? Trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje bastante coisa eu vi. Eu fiquei impressionada, não sei se alguém aí viu, sobre o Código Civil brasileiro, que estão tentando mudar a toque de caixa. Gente, se esse povo fizer isso que eles estão pretendendo, se preparem, porque o juízo de Deus vai ser tremendo sobre a nação. Não sei se vocês viram o Código Civil, que eles vão fazer coisa absurda. Um casal vai poder ser 4. Um casamento vai poder ser até 4 pessoas. Boa noite, Alberto. Vai ser liberado casamento com animais. Vai ser liberado totalmente o chute no ventre. Falando do Código Civil, que vai ser, que já está pronto e vai ser até sexta-feira, né? Eles vão votar o Código Civil. E coisa séria, irmãos, eu fiquei apavorada de ver aquilo. Fiquei apavorada. Isso é muito mal para o nosso país. Apesar de Jesus estar voltando, mas vai ser muito mal. Entendeu? Porque existem nações que não vão entrar no domínio do anticristo. Existem nações que não vão entrar. Elas vão rejeitar o domínio do anticristo. Mas pelo jeito a nossa nação aqui é meio diferente. Vai aceitar todas as pautas. Mas, como é que diz? Nem só de tristeza, né? A gente passa o dia. E hoje eu, ouvindo a Sonia Waters, ela é uma judia. Fazia tempo que eu não escutava emenda com intenção de pessoas poderem casar. Exatamente, tá nesse Código Civil aí, na mudança do Código Civil. Então, mas ouvindo a Sonia Waters hoje, ela é uma judia, ela é historiadora judia, e ela estava contando que há anos atrás eles eram em 40 judeus messiânicos em Israel. Hoje eles já são 300 mil judeus messiânicos dentro de Israel. Isso é muito maravilhoso. Ela disse que o povo está se convertendo lá a Jesus Cristo. Com essa guerra, diz que o que está havendo de conversões, diz que é uma coisa fantástica. Diz que é lindo, lindo de se ver. Então, meus irmãos, de um lado, né, Satanás está pintando e bordando, mas do outro lado Deus está trabalhando, do outro lado Deus está fazendo, né? Vi também hoje sobre... Depois eu queria que vocês, quem puder, procura o canal do Daniel Lopes. O canal dele é o nome dele, Daniel Lopes. E escutem a live dele de hoje ao meio-dia. E ele está falando sobre o Trump e sobre o Elon Musk. Escutem lá o que ele está falando, que vocês vão ficar com as orelhas em pé. É bom a gente ouvir, porque às vezes a gente só falando, as pessoas não se interessam, né? Acho que a gente está aumentando, que a gente está inventando, sei lá o quê. Mas dá uma olhada lá no canal dele, escutem a live dele dessa manhã, das 12 horas, tá? Mas é isso aí, irmãos. Eu tô meio cansada, mas eu vou fazer a live hoje e eu quero continuar. Nós vamos terminar o capítulo 12 de Gênesis e vamos ler como é que diz? Aqui no livro de Jazar, o que corresponde ao capítulo 12 de Gênesis, tá bom? Terminando, tá? Então vamos lá.
Exatamente, essa daí tá sendo hoje, né? Hoje pelo STF, né? Hoje é pelos togados, né? A situação é muito séria do Brasil, irmãos. A situação é séria. Ontem aquele sonho que eu tive, acho que não foi à toa, porque eu não sabia das coisas que eu tô vendo aí hoje, eu não sabia. Eu queria muito que o Brasil fosse um país que rejeitasse essa agenda, mas não é. Alguns outros países já estão rejeitando essa agenda. Infelizmente, o Brasil entrou de cabeça. Com o Senaqueribe que tem aí em cima, então nem se fala, a coisa tá séria. Só Deus para ter piedade de nós, né? É claro que do povo dele ele vai ter, sim, vai ter, mas a nação vai sofrer. A nação vai sofrer. Mas vamos lá, vamos aprender com Abraão hoje. Mais uma vez, vamos aprender com Abraão. Então, Gênesis 12, versículo 11 em diante, diz assim: Quando se aproximou do Egito e estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sarai, sua mulher: Preste atenção, sei que você é uma mulher de boa aparência. Preste atenção, irmãos, nisso. Por isso, quando os egípcios virem você, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã, para que nada de mal aconteça a mim. Por sua causa e por consideração a você, mantenham-me vivo. Quando Abraão entrou no Egito, os egípcios repararam que a mulher era muito bonita. Os príncipes do faraó viram-na e a elogiaram para o faraó. Por isso a mulher foi levada à casa de Faraó. Ele tratou bem Abrão por causa dela, dando-lhe ovelhas, gado, jumentos e jumentas, escravos e escravas e camelos. Então ele deu uma fortuna para Abraão por causa de Sara. Contudo, Adonai infligiu graves pragas ao Faraó e à sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O faraó chamou Abraão e disse: Por que você agiu contra mim? Porque não me disse que ela era sua mulher? Porque disse: Ela é minha irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, eis sua mulher, pegue-a e vá embora. Assim, o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e eles o mandaram de volta ao seu caminho com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Boa noite, Suzana. Simone, boa noite, Suzana também. Então é o seguinte, vocês ouviram isso aqui, então é um relato rápido do que aconteceu. Agora eu vou dar, boa noite, Suzana, agora eu vou dar os detalhes do que aconteceu nesse período pequeno aí. Escuta bem, para a gente aprender com Abraão e Sara como confiar no Senhor, tá? E agora eu vou ler o livro dos Justos, capítulo 15, que corresponde a Gênesis, capítulo 12, versículo 11. Olha quanta história tem em poucos versículos, né? Eu já precisei dividir o livro o capítulo 12 em 3 vezes. Hoje é a terceira vez. Olha agora. E nesse ano, quando ele entrou no Egito, houve uma grande fome em toda a terra de Canaã. E os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. Abrão e todos pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome. E quando eles chegaram no ribeiro Egito, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. E Abrão e Sarai foram andando à beira do riacho Egito. E sua esposa Sarai era muito bonita. Escuta isso. E Abrão disse à sua mulher Sarai: Visto que Deus te criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Deus neste lugar. E assim tu farás. Se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo
e que possamos viver e não sermos condenados à morte. Abrão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito, por conta da fome. Também ordenou a seu sobrinho Ló, que era irmão de Sara. E ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem sobre Sarai, dirás a ela, é irmã de Abrão. Graça e paz, Val. Ainda com tudo isso, Abrão não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou num baú. Escuta isso. Ainda com tudo isso, Abrão não descansou. Ele estava nervoso, ele estava com medo. Mas ele tomou a Sarai e a colocou num baú e a escondeu-a entre os seus pertences. Pois Abrão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. Presta atenção. Abrão e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro e foram para o Egito. E mal eles tinham entrado nos portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês poderão vir para a cidade. E Abrão e todos os outros que estavam com ele fizeram isso, deram o dízimo. E Abrão, com as pessoas que estavam com ele, foram para o Egito. E quando elas entraram, trouxeram a caixa em que Sarai estava escondida. E os egípcios viram o cesto. Presta atenção, ele escondeu Sara numa caixa, num cesto. Mas os egípcios viram eles tirando o cesto da carroça, sei lá de onde, né? E os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo: que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo que ele contém. Então disse Abrão: este cesto eu não vou abrir, mas tudo o que vocês pedirem por ele eu dou. E os oficiais de Faraó responderam, dizendo: é um baú de pedras preciosas. Boa noite, Leninha. Boa noite, Shalom, Marta. Dá-nos 1/10 do mesmo. E Abrão disse: tudo o que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abrão, e atingiram o cesto, e abriram-no com força. E olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. Presta atenção. E quando os oficiais do rei viram Sarai, foram golpeados com admiração pela sua beleza. Ela devia ser estonteantemente linda. E todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinham visto. E eles elogiaram Sarai ao rei. E Faraó ordenou que eles fossem buscá-la. E a mulher foi trazida diante do rei. E Faraó viu Sarai, e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com sua beleza. E o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhe trouxeram notícias sobre ela. E a mulher, então, Sarai, foi levada para a casa de Faraó. E Abrão ficou muito aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos de Faraó. E Sarai também orou naquele momento e disse: Senhor, Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão: sai da tua terra e da casa de teu pai, para a terra de Canaã. E tu prometeste que nos abençoaria se andássemos nos teus mandamentos. E agora, eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias. E nós fomos para uma terra estranha, e para um povo que nós não temos conhecimento deles. E nós viemos para esta terra para evitar a fome. E neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão do opressor. E faz-me bem por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Sarai,
e o Senhor enviou um anjo para livrar a Sarai do poder de Faraó. Aqui está a primeira coisa. Primeiro ensino que eu vi aqui. Quando a gente ora aquilo que Deus determina, quando a gente ora as promessas do Senhor, quando a gente ora a palavra, como Deus responde. Quando nós oramos aquilo que está prometido na palavra e nós confiamos, como Sara, ela disse, olha aqui, ó, a oração dela. Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão, sai da tua terra, da casa de teu pai, para a terra de Canaã. E agora eis que temo, feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra, nossas famílias. E me nos mandou para uma terra estranha, um povo que nós não conhecemos. E ela pede aqui, neste momento, Senhor, olha o que se abateu sobre mim. Agora, pois, livra-nos e salva-nos da mão do opressor. E faz-me bem por causa da tua misericórdia. Olha a oração de Sara. Ela orou aquilo que Abrão tinha recebido de Deus. Ela orou a promessa que Deus tinha feito a eles. Olha o que acontece. E o rei entrou e sentou-se diante de Sara. E eis que um anjo do Senhor estava em pé sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse-lhe, não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. Ô meu irmão, que coisa linda, né? Não temas. Qual foi a oração de Sara? A oração de Sara foi, ela colocou diante de Deus, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor mandou nós sairmos da nossa terra. Nós estamos aqui porque o Senhor mandou nós irmos para esse lugar. Nós não conhecemos essa gente. E agora olha a situação que eu estou. Na casa de um homem que vai tentar me possuir como mulher dele. E eu não posso dizer que eu sou mulher do teu servo. Eu tenho que dizer que sou irmã para não matar teu filho. Livra-nos, Senhor. Ela pede o livramento. E olha o que acontece. Quando o rei chega-se para ela, ela vê o anjo e o anjo diz para ela, não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. E o rei se aproximou de Sarai e disse-lhe, quem é o homem que te trouxe? E ela disse, ele é meu irmão. Na verdade, ele era um irmão tio dela, né? E o rei disse, compete-nos fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata, ouro, pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens, servas, empregadas domésticas, e o rei ordenou que Abrão fosse trazido. E ele sentou-se no tribunal da casa do rei, e o rei, Abrão, muito o exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Sarai. E ele estendeu a mão para tocá-la. Olha o que acontece. E foi quando o anjo o feriu muito. O anjo do Senhor estava ao redor de Sara. Quando o rei se aproximou para tocar em Sara, o anjo o feriu e muito. E ele ficou apavorado e se absteve de tocar a mulher. E o rei chegou perto de Sarai de novo, e o anjo o feriu outra vez, e agiu assim com ele a noite inteira. E o rei ficou apavorado. Você está escutando o que Deus fez na vida dele? Você está escutando o que Deus fez na vida de Sara? Sara está lá, no quarto do rei, e o rei tentando tocar nela a noite inteira e o anjo batendo nele. Você crê que Deus pode fazer isso com a tua vida? Você crê que nos momentos que nós vamos passar, a tua oração vai movimentar as mãos de Deus e vai fazer com que você seja atendido pelo anjo? Você crê nisso, meu irmão? Você precisa crer. Porque nós vamos ver isso acontecer com aqueles que obedecem à palavra do Pai, com aqueles que estão com o seu coração diante da presença de Deus, com aqueles que estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos ver isso acontecer. Hoje de manhã o Senhor falou muito comigo sobre, nós vamos ver anjos
mas nós não podemos nos ajoelhar para os anjos. Lembra de João lá em Patmos? Que ele queria se ajoelhar para o anjo disse, não faças tal, eu sou teu conservo. Irmãos, nós vamos ver, os demônios já estão descendo para a terra, as potestades do inferno já estão descendo para a terra, os que estão nos ares estão descendo, mas nós vamos ver os anjos do Senhor vindo nos acudir, nós vamos ver o anjo do Senhor vindo nos atender. Você precisa ter a fé de Sara, você precisa orar as promessas de Deus por Sara, como Sara fez. Eu gosto muito daquele capítulo 54 de Isaías, versículo 17. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Isso é uma promessa. Eu oro essa promessa toda vez que eu venho investidas para a minha vida. E eu não tenho, louvado seja Deus, tido sucesso. Mas por que eu tenho tido sucesso? Porque, irmãos, eu resolvi na minha vida renunciar a mim mesma. Eu resolvi na minha vida a obedecer o que Deus manda para a minha vida. Eu renunciei a tudo. Eu renunciei o meu querer. Eu renunciei a tudo na minha vida para fazer aquilo que Deus quer. Ah, irmã, você está querendo se igualar? Não, meu irmão, não estou querendo me igualar com ninguém. Eu estou te contando o que é a minha vida. E isso que Sara fez, ela orou as promessas de Deus sobre a vida de Abrão. Ela orou a Deus. E o anjo veio para socorrê-la. E o anjo disse para ela, não temas, não temas. Eu ouvi a tua oração. Porque essa mesma experiência que ela teve, eu já passei por várias experiências desse porte na minha vida. E eu vi as mãos do Senhor sobre a minha vida. E isso que eu estou te contando é para que você fortaleça a tua fé. E para que você saiba que isso não é exclusividade de ninguém. Isso é para todos aqueles que buscam a palavra do Senhor. Isso é para todos aqueles que obedecem ao Senhor. Todos aqueles que estão colocando as suas vidas em dia na presença do Pai. Aqueles que estão renunciando os seus desejos. Aqueles que estão renunciando a sua vida. Aqueles que estão renunciando, muitas das vezes, a não ganhar tanto, mas obedecer o Pai. O Pai fala, fica quieto, não faça nada, espera em mim. E assim é que a gente vai vivendo. Seguindo aqui diz, e o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei e toda a sua casa por causa de Sarai. E houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse, certamente que é por causa dessa mulher. E ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. Ele não foi ríspido com ela, ele falou com brandura. E o rei disse a Sarai, fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. Deus já deve ter dado os lampejos na cabeça dele, né? E Sarai disse, este homem é meu marido. E eu disse-te que ele era meu irmão, porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Sarai. E as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo, e a sua família também. E Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai. E o rei ficou muito espantado com tudo isso. Quer dizer, o rei ficou pensando, o que esse homem tem, o que essa mulher tem, que o anjo do Deus Todo-Poderoso vem para acudir eles, da minha mão. Tá vendo? E pela manhã o rei chamou Abrão e disse-lhe, que é isto que fizeste contra mim? Por que tu disseste, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher sobreveio esta praga pesada sobre a minha família? Agora toma tua mulher, leva e vai-te de nossa terra, para que todos nós não morramos por tua causa. E Faraó levou gado e servos e servas, prata e ouro para dar a Abrão. E ele voltou com sua esposa Sarai. E o rei tomou uma donzela, a quem ele gerou por suas concubinas.
E lhe deu a Sarai para sua serva. Sabe quem era essa serva? Agar. Agar era uma princesa. Agar era filha de Faraó. Tá bom? E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, seres serva em casa deste homem do que ser dona da minha casa. Depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós por causa desta mulher. E Abrão levantou-se, e ele e todos os pertencentes a ele, e foi embora do Egito. E Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo e a tudo o que foi com ele. Abrão voltou para Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado a sua tenda. E Ló, filho de Arã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado. Agora vai entrar no capítulo 13, nós vamos entrar agora no capítulo 13 de Gênesis, tá? Eu vou ler, acho que primeiro aqui, depois eu leio na Bíblia, tá bom? Então aqui, eu vou continuar lendo no livro dos justos, tá certo? Depois eu leio o capítulo 13 aqui, tá? E Ló, filho de Arã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado e ovelhas, e vacas e tendas, pois o Senhor o abençoou. Você sabe por que Deus abençoou Ló? Por causa, está escrito aqui, ó, por causa de Abraão. Ló só tinha bênção por causa de Abrão. O guarda-chuva de bênçãos de Abrão foi até Ló. Quando eu falo para você que a tua obediência faz o guarda-chuva de bênçãos que tem sobre a tua vida ir para os teus parentes, você às vezes não acredita, mas isso é uma realidade. Quando você obedece a palavra do Senhor, quando você é fiel ao Senhor, quando você é uma pessoa que tem retidão na tua vida, as tuas bênçãos acompanham até os teus parentes. Tá? As tuas bênçãos acompanham até os teus parentes. E quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra. E a terra não podia sustentá-los por conta do seu gado. Era tanto gado, que os dois juntos não dava, a terra não aguentava. E olha só o que acontecia. E quando os pastores de Abrão iam alimentar seu rebanho, eles não iam para os campos do povo daquela terra. Não, eles iam para outros lugares, menos mexer com o povo da terra. Mas o gado dos pastores de Ló, eles faziam de outra forma. Eles iam até as terras dos homens daquele lugar. Então eles invadiam, Ló invadia as terras do povo daquele lugar. Enquanto Abrão ia para outro lugar, não invadia, Ló mandava invadir. E o povo da terra viu isto diariamente. E eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Ló. Quando a gente pega, né, uma causa que não é nossa, né? Quando a gente adota o que não é para nós, quando a gente vai atrás de uma situação que não é pra gente. Olha o que acontece. Deus mandou Abrão sair da sua terra, da sua parentela. Ele pega e leva Ló junto, né? Não era para ter levado. E disse Abrão a Ló: o que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes dessa terra? Para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado no campo de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Canaã? E por que fazes isto a mim? E Abrão todos os dias brigava com Ló por conta disso. Mas Ló não quis ouvir Abrão, e ele continuou a fazer a mesma coisa, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abrão. Olha, irmãos, quanto Abrão sofreu, quanto Abrão escutou de besteira, porque ele levou uma pessoa que não era para ter levado. Presta atenção, hein? Para você não pegar uma carga que não é tua. Presta atenção, presta atenção. O Senhor manda você, não manda você trazer outro junto. É para você o que é para você. E disse Abrão a Ló: quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço? Olha,
o diálogo, pedra de tropeço. Quanto tempo, Ló, você quer ser uma pedra de tropeço para minha vida? Disse Abrão. Para os habitantes dessa terra, agora peço-te que não hajas mais briga entre nós, pois nós somos parentes. Olha só. Aí você pensa assim, não, mas ele é meu parente, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não, irmão. Existem escolhas na vida. Se o teu parente escolheu não servir a Deus, você não tem compromisso nenhum com ele. Se o teu parente não quer uma vida reta, você não tem compromisso com ele. Você está livre do compromisso, qualquer compromisso com ele. Olha aqui, ó. Vamos colocar a vida de Abrão como um espelho para nós. Quanto tempo você vai ser pedra de tropeço diante dos habitantes dessa terra? Agora peço-te que não haja mais briga entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim. Olha, ele está dando um fim. Ele está dando um fim entre ele e Ló. E olha que Ló era querido por ele, era como um filho dele. Exatamente, a salvação é individual. Ele aqui estava dando um fim, não existia mais como continuar. Ló ia fazer uma desgraça na vida de Abrão, se Abrão não atalhasse naquele momento. Vai, escolhe um lugar onde tu possas habitar com o teu gado, e tudo que te pertence a ti, mas mantém-se a uma distância de mim, tu e a tua casa. Ele mandou ficar longe. Aqui, mantenha a distância de mim, tu e a tua casa. Meu irmão, não é pecado você tomar certas decisões, você não está pecando. Você colocar um termo naquilo que precisa pôr na tua família, Deus muitas das vezes não é o inimigo que está fazendo contra você, mas é para a tua falta de posição, a tua falta de coragem, de colocar pingo nos is e traços nos t's, de você colocar exatamente o que precisa ser, distância, porque senão, meu irmão, a tua parentela pode afundar a tua família. E aí, o que você vai fazer? Presta atenção. Não tenhas medo de te afastares de mim, ele disse para Ló, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele. Então ele está dizendo para Ló, pode ir, não tenha medo que você não vai sofrer nada. Se alguém tentar alguma coisa contra a tua vida, eu vou atrás e eu vou te defender. Apenas afasta-te de mim. E quando Abrão tinha falado todas essas palavras a Ló, em seguida levantou-se Ló e olhou em direção à planície do Jordão. E viu que todo esse lugar era bem regado e bom para o homem, e tinha muito pasto para o gado. E Ló foi para aquele lugar, e ele armou ali a sua tenda em Sodoma. Olha só, em onde lugar que ele escolheu. E foram separados uns dos outros. Abrão habitou na planície de Manre, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda. E Abrão permaneceu no local durante muitos anos. Abrão mandou ele escolher. Agora nós vamos ler 13 de Gênesis. Presta atenção, 13 de Gênesis diz assim. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar onde o altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar, porque juntos os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos.
Não está toda essa terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que tu vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Olha que coisa. Abrão mandou Ló embora. A partir desse momento, Deus começa a falar com Abrão. E Deus começa a mostrar para Abrão qual era os planos dele da sua vida. Por que que Deus não falou antes muita coisa? Porque tinha alguém que era intruso. Tinha alguém que não pertencia a esta bênção. Tinha alguém que ia fazer frente a esta bênção de Abrão. Então, Deus permitiu que eles brigassem entre eles. Que Ló mostrasse realmente quem ele era. E Abrão, por ser um homem íntegro e reto, começou a rejeitar a postura de Ló. E colocou para Ló: nós não podemos mais viver juntos. Segue o teu caminho que eu sigo o meu. Escolhe. Porque Abrão não confiava na terra, Abrão confiava no Deus que criou os céus e a terra. Ló olhava como a galinha para baixo. Eu gosto de falar essa expressão porque é a realidade. Ló ele tinha o olhar da galinha. Ele olhava para baixo. Então ele viu o que mais lindo tinha, ele foi para lá. Abrão não, Abrão ficou com seco. Porque ele sabia que a bênção do Senhor não estava na terra, estava naquele que é dono da terra. Que se ele quisesse frutificar a terra para Abrão, ele ia frutificar. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, que você sabe que você está na reta justiça do Senhor, não tenha medo de tomar. Tome, porque o Senhor vai te abençoar. Porque, às vezes, meu irmão, você não está tendo bênção como precisa ter, nesse momento agora. Você sabe por quê? Porque você está com quem você não deve ficar. Você está acompanhando o rumo de pessoas que você não deve acompanhar. Deus chamou você e a tua família para essa graça. A tua família, que é você, sua esposa, ou você, seu marido, você é a tua família, teus filhos. Ele não chamou o resto. Irmãos, presta atenção. Nós temos que entender o projeto de Deus. O Senhor não chamou o resto, chamou vocês somente. Então, presta bastante atenção. Nós precisamos estar com a nossa mente obedecendo às ordens do Senhor. Entenderam? Para que as pedras de tropeço não venham tirar a fala de Deus com a nossa vida. Ó, o pastor escreveu aqui: todo erro tem uma grande consequência. A descendência de Ló, os medianitas e os amonitas, se tornaram inimigos de Israel. Exatamente. Aprovação, a Suzana colocou: aprovação, ter pedras de tropeço próximo a nós. Exatamente. Então, meu irmão, presta atenção, não tenha medo. Se você está agindo na reta justiça, se você viu que a tua parentela não quer nada com a palavra, eles não querem nada, entendeu? Afasta, meu irmão, sai fora.
Sabe por quê? Porque vão ser pedras de tropeço no teu caminhar rumo à vida eterna. Irmãos, eu precisei fazer tomadas de posição na minha vida. Eu precisei fazer tomadas de posição na minha vida, tomadas de posição que não foram de brincar. Você pensa que não? Quando eu vi meu filho falando que ele não queria Deus, ele queria o diabo, porque o diabo dava com mais rapidez o que ele queria. Entendeu? Isso eu escutei do meu próprio filho. Eu falei, e daí, Samuel? Vamos ficar firme com Jesus, meu filho? Não, eu não quero Jesus. Não quero. Eu quero o diabo me dá o que eu quero depressa. Jesus demora demais para fazer o que eu quero. Quando eu ouvi aquilo, meu irmão, naquele momento eu sabia que eu não ia mais ver meu filho. Naquele momento eu entendi que Deus estava separando a minha vida da vida dele. Entenderam? Naquele momento eu entendi. E você tá achando que eu falei com Deus grossa, que eu fui, não, Senhor, o que é isso, meu Deus? Não, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou para te obedecer. Eu não vou retrucar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu preciso de capacidade para absorver tudo isso. Eu preciso da tua mão de poder para que eu possa entender, ruminar o que eu estou vendo, ruminar a dor do meu coração. Mas eu sei que o Senhor me quer distante. E eu obedeci. Eu obedeci. Entenderam? Eu vi meu filho embora. Eu vi já faz quantos anos quase 16 anos que eu não vejo meu filho. Quase 16 anos que eu não vejo meu filho. Não sei nem onde está. Mas eu entrego nas mãos do Senhor. Senhor, se resta alguma coisa, toma conta, é teu filho. Antes de ser meu filho, é teu filho. Entendeu? Então, é hora de nós tomarmos posição. Eu sei, Luciana, isso dói, minha irmã. Isso dói. Mas é hora de nós tomarmos posição, porque a salvação, ela não é por atacado, ela não é em dupla, ela não é por família. Não, a salvação, ela é individual. Ela é individual. Esses dias mesmo eu precisei dar um basta numa situação com um parente meu. Precisei porque eu vi que Deus não estava se agradando da junção da minha casa aqui com esse parente. E o Senhor mandou terminantemente afastar. Por que eu não sei, mas eu só obedeço. Eu não fico questionando. Não, eu só peço, Senhor, me dá capacidade para absorver, me dá capacidade para eu obedecer. Eu só quero isso, eu quero a vida eterna. E como eu sei que cada um faz a sua escolha, eu escolhi estar com Cristo. Eu escolhi colocar a minha vida diante do altar. Eu escolhi ter uma vida diferente do resto. Pessoas me criticam, até crentes me criticam. Eu fico assim, eu fico besta com algumas pessoas que eu converso às vezes, que eu converso ao vivo e a cores mesmo. Elas não têm visão, elas me acham uma maluca. E realmente eu considero que eu sou uma maluca mesmo. Mas eu digo para você, essa maluca que está aqui, está vencendo em nome de Jesus. Entendeu? Não temos que amar e acolher até certo ponto, Ana. Até certo ponto, até um determinado momento, Abrão acolheu o sobrinho dele. Quando viu que não dava, minha irmã, vai todo mundo cair no poço por causa de um? Aí é que tá. Deus nos dá aí a capacidade de nós resolvermos o nosso caminho. Entendeu? Deus nos dá a capacidade de nós tomarmos decisões. E nós temos que tomar decisões, doa aonde doer. Não é falta de amor, não.
Tanto era amor que Abraão falou para ele: o que você precisar, não pense que eu vou te deixar sozinho. Eu só não quero você mais perto de mim. Mas se você precisar de mim, o que acontecer com você, eu vou te socorrer. Você não tá junto, mas você tá com os olhos lá. Amor, minha irmã, não é beijo e abraço. Amor é cuidado. E cuidado, você pode cuidar de longe. Entendeu como é que é? Amor não é beijo e abraço. Amor é cuidado. E cuidado você pode cuidar de longe. Tá entendendo? Parece brincadeira, mas a situação é essa. Não pense que esse negócio de, ai, eu amo você. Gente, esse negócio de falar muito que eu amo, eu amo, eu amo, isso é falsidade. Isso é falsidade. Nós amamos em Cristo Jesus. Nós amamos o nosso irmão em Cristo Jesus. Tem uma hora, meu irmão, que esse amor pode trazer confusão. E Deus nos dá capacidade de entender a hora de abandonar. Meu filho, eu vi que não existia mais como andar junto. Ele queria Satanás. E eu queria Deus. Como é que pode luz e trevas andarem juntos? Não anda. E Deus o levou para longe, que até hoje eu não sei do paradeiro dele. E digo para você, também não fico atrás. Não, porque eu entreguei para o Senhor. E está entregue na mão do Pai que gerou ele. Está entregue na mão do Senhor que criou os céus e a terra e criou ele. E eu falo, Senhor, se resta para ele, entra com providência. Eu não questiono nada, entendeu? Eu não questiono nada. Mas muitas das vezes, para você preservar a tua família, para você preservar a tua fé, você tem que tomar uma decisão como Abraão tomou. Abraão tomou a decisão, mandou Ló escolher. Abraão não escolheu. Abraão era mais velho, poderia ter escolhido. Ele falou, não, escolhe, Ló, aonde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão não olhava com os olhos dessa terra. Ele olhava com os olhos do Pai. E Abraão sabia que a terra ia produzir para ele ou ela sendo seca ou não. Porque o dono da terra é o nosso Senhor Criador. E ele faz a terra produzir uma terra seca. Ele faz nascer aonde não tem condições de nascer. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta bastante atenção. Essa é a lição de Abraão para nós nessa noite. Quando você tiver que tomar decisões na tua vida, tome essas decisões de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Pai. Nunca faça nada pelo seu próprio coração, mas no direcionamento de Deus para a tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, um Deus de amor e de maravilha, um Deus, Senhor, que cuida de nós, um Deus que é conosco. Um Deus que nos faz tomar decisões, porque o Senhor é um Deus de decisão. E os teus filhos têm que ser também. Abraão era um homem de decisão. Abraão era um homem que, através da tua presença, ele sabia exatamente como proceder na terra dos viventes. E eu te peço nessa noite, meu Pai, ensina os meus irmãos a terem posição. Ensina os meus irmãos a terem decisão. Ensina os meus irmãos a entenderem o que Deus quer e o que Deus não quer. Ensina os meus irmãos a escolherem a parte, às vezes não é nem a melhor, às vezes é a pior, mas é a parte que cabe a nós, é a parte onde Deus vai nos abençoar. O pouco contigo é muito. Nós precisamos aprender isso, que o pouco com Deus é muito. Muitas das vezes, Pai, nós entramos em terra seca, mas as tuas bênçãos são derramadas de uma tal forma pela obediência do teu povo, que a terra se transforma em terra frutífera. E eu te louvo por isso. Ajuda meus irmãos a caminharem em fé e retidão na tua presença.
Nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti. Nos ajuda. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te honramos, Pai, te adoramos nessa noite, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. O pastor Luiz colocou aqui, nessa leitura vemos como o homem é desobediente. Exato, né, pastor? Se Ló tivesse sido um homem obediente, seguido o que Abrão pediu para ele, para não invadir a terra daquele povo, se ele tivesse procurado outras terras, ele não teria saído do guarda-chuva de Abrão. E assim mesmo, ele estando longe, ele foi livre, né, de Sodoma. Nós vamos ler Sodoma daqui a pouquinho, tá, irmãos? A próxima manhã, acho que nós já lemos sobre Sodoma, vocês vão cair o queixo. Não percam a live de amanhã, porque vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído, o que realmente era Sodoma e Gomorra. Vocês vão ver, irmãos, que olha, Deus aguentou foi há muito, entendeu? Deus aguentou foi há muito. Fiquem na graça do Senhor, meditem, aprendam com Abrão. Aprendam com Abrão, porque eu aprendo com ele. Fiquem na presença do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina para sempre. E nem foi ele quem brigou com o tio, mas exatamente, foram os funcionários. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.